Fala galera, mais um dia aqui chegando e a gente está acompanhando aqui, seguindo com o nosso propósito, seguindo com o nosso combinado. Hoje, pessoal, é Provérbios 13. Hoje, Provérbios 13, a gente vai dar início aqui na nossa Bíblia, que é a da linguagem mais simplificada, NTLH. Então, a gente vai começar, tem muita coisa também interessante nesse capítulo aqui do Provérbios, beleza? Hoje, pessoal, foi um dia bem pressão, movimentado. Amanhã a gente vai fazer esse trabalho, a gente vai fazer esse vídeo de um local diferente e também amanhã vai ser pancada, porque são a gente vai ter que se adaptar. Amanhã vai ter que rolar a adaptação disso tudo. Hoje também foi um dia de adaptação. Hoje foi um dia que eu tive que instalar uma máquina aqui e essa máquina ela é bastante complicada para poder mexer. Só para vocês terem noção, o aplicativo da máquina ele não roda no computador que eu tenho aqui. Ou seja, ou eu tenho que melhorar o computador, ou eu tenho que trocar o computador para eu poder rodar na máquina. E o aplicativo do telefone, no caso eu falei aplicativo no computador, mas é o software. E no aplicativo do telefone ele não faz as funções que no computador faz. Ou seja, também não vai rodar. Então eu tenho um equipamento que vai acelerar meu trabalho. Esse equipamento aqui é para poder fazer os nomes, adesivo para poder colar nos balões. A gente trabalha com material e artigos de festa. Então a gente comprou essa máquina para poder acelerar esse processo de adesivar balões, fazer nome, porque se não for a máquina, vai ter que ser na tesoura e na tesoura demanda muito tempo, coisa que a máquina faz em 3 minutos, leva-se 1 hora, 30 minutos, 40 para poder fazer na mão. Então, para a gente poder acelerar o nosso tempo, a gente também vai ter que quebrar a nossa cabeça, e assim também é na nossa vida. Tem coisas que demandam uma dor de cabeça enorme para você resolver, assim como essa máquina. Essa máquina ela tá me dando uma dor de cabeça enorme. Por quê? Porque eu não me preparei para poder possuir a máquina. E aí eu me antecipei, ou seja, eu fui no futuro, trouxe a máquina, voltei para o presente e estou com a máquina aqui. Só que eu não tenho ainda os equipamentos necessários para poder rodar a máquina. Então, eu vou ter que acelerar de novo o futuro para poder trazer o presente, trazer esses equipamentos para poder fazer esse trabalho rodando a máquina. Só que tem um detalhe, eu vou estar fora essa semana e aí eu vou atrasar, entre aspas, né? Eu vou atrasar o processo durante uma semana. Então, eu só posso retornar isso quando eu voltar de viagem. Então, para vocês terem noção do dia a dia, como é a questão de resolver problemas. Se você não for um cara resolvedor de problemas, se você for um perfeccionista, ou se você for um empurrador com a barriga, que é um procrastinador, existem dois tipos, né? O procrastinador e o perfeccionista. Nenhum dos dois sai de canto. O perfeccionista é porque ele espera o momento perfeito para poder fazer, ele espera a perfeição para poder executar. E outra coisa, só quem é perfeito é Deus. Se você for esperar todo momento perfeito para você tocar algum projeto seu, não vai adiantar, não vai rodar. E o procrastinador, esse aí ele não sai do canto de maneira alguma, porque o perfeccionista, ele tem a ideia, mas ele está esperando o momento certo, e o procrastinador, ele nunca tem o momento certo. Ou seja, ele está só adiando, ele está só empurrando com a barriga. É tanto que os resolvedores de problema, eles são as pessoas que eles não esperam o momento certo, eles não esperam o tempo perfeito, eles só executam. E no meio do caminho ele vai pegando as ferramentas necessárias. É igual um projeto que eu tô agora querendo tocar. Esse projeto ele envolve crianças, a gente vai ensinar esses meninos atividades bombeirísticas. E em contrapartida também a gente vai incutir neles a questão dos princípios, família, casamento, trabalho, tudo isso aí a gente vai colocar dentro desse pacote que a gente vai pegar essa meninada aí para poder ensinar. Só que qual é o detalhe? O detalhe é que a gente não tem um lugar ainda, a gente
não tem as pessoas certas ainda e a gente também não divulgou o nosso trabalho. A gente pode divulgar o trabalho depois que eu encontro o lugar. E aí, quando eu encontro o lugar, com a divulgação do trabalho, eu encontro as pessoas. Olha só, eu preciso de um lugar e a gente, através do lugar, eu encontro as pessoas através da divulgação. Então, aqui a gente percebe que existe uma tríade, existe uma pirâmide para poder sustentar todas essas ideias. E aí, o ponto de partida, a gente precisa de um ponto de partida. Se a gente não tiver um ponto de partida, a gente não vai conseguir tocar esse projeto. Só que o que que acontece? Deus, ele é um investidor, ele vai investir em você. E o investidor, ele não é um apostador. O apostador, ele aposta em coisas que ele não sabe se vai ter retorno. O investidor, ele é diferente, ele investe naquilo que ele vai ter um retorno. Ele sabe, ele tem a certeza daquilo que ele está investindo, que ele está entregando, que ele está colocando. É como se fosse a parábola dos talentos. Um recebeu um, outro recebeu dois, outro recebeu cinco. Você já ouviram falar dessa parábola? Se não tiver ouvido, você vai procurar aí a parábola dos talentos para você ler. Pessoal, a parábola, ela é uma mensagem em forma de volta. Ela vai para cima e volta até encontrar a pessoa certa. E todas as parábolas, elas dão a mesma mensagem. Presta atenção. Todas as parábolas, elas dão a mesma mensagem, de maneiras diferentes, com histórias diferentes. E essas mensagens não são para todo mundo, são para uma parte das pessoas. A palavra, ela não é para todos, ela é para parte de pessoas. E quando quando ele dá essa volta na parábola, ele começa a selecionar, ele começa a encontrar essas pessoas. E na parábola dos talentos, ele fala sobre quem recebeu um talento. Talento não é talento de. é, Talento não é talento de. Como eu posso dizer para vocês? De habilidade. O talento significa moeda da época. Ele deu um para um, dois para outro e cinco para outro. O que recebeu um guardou, o que recebeu dois voltou com quatro e o que recebeu cinco multiplicou por dois. Ou seja, ele estava com 10. E aí aquele que guardou, ele tirou e deu para quem tinha mais. Pessoal, vocês percebem que ele é um investidor. Ele vai tirar, ou seja, ele não vai pôr o investimento dele naquele que só guarda, naquele que tem medo, naquele que esconde, naquele que se esconde, naquele que não fala, naquele. Você percebe isso? E aí, com esse projeto, principalmente esse meu agora que está rodando, de passar 31 dias com vocês falando sobre 31 provérbios, isso significa uma iniciativa, isso significa o primeiro passo. E daqui vai surgir oportunidade, olha só o que eu estou falando, daqui vai surgir oportunidades para eu poder iniciar esse outro projeto. Ou seja, eu dei o primeiro passo, eu me mostrei ativo, eu me mostrei interessado. Eu levantei a mão e disse: olha, investe em mim, porque eu posso fazer. Eu estou entregando primeiro para receber depois. E essa entrega desse novo projeto é um projeto bacana que a gente vai atingir muita gente. E as coisas vão começando a dar certo, as coisas vão começando a acontecer. E quem está ligado na questão do mundo espiritual, ele consegue ter esses feedbacks, ele consegue entender a articulação do game, a articulação do jogo. Então, coisas acontecem, eu percebo que isso está se encaminhando, eu percebo que está me direcionando para isso. Ou seja, eu tive a ideia, estou praticando aqui, principalmente com vocês, estou falando aqui, estou presente todos os dias. Vocês sabem que abrir um, um vídeo dessa maneira e chegar aqui e conversar abertamente, não sei se todos tiverem a habilidade de fazer isso, seria interessante que vocês também fizessem, colocassem a cara de vocês aí em jogo e começassem a falar daquilo que tem aí dentro. Então, quando vocês começarem a falar e se vocês tiverem um projeto assim como eu tenho, as coisas vão começar a acontecer, as portas elas vão começar a se abrir. E é isso que está acontecendo. Portas vão começar a se abrir e o projeto ele vai sair. O projeto ele vai ter um andamento bacana e a gente vai alcançar muitas famílias com isso, muitas famílias. Tranquilo? E espero depois que se vocês também tiverem crianças, né? Crianças,
vocês possam ir matricular nesse projeto que a gente vai abrir aqui. Provavelmente vai ser aqui no nosso bairro, tranquilo? Jardim Guanabara aí, Quintino Cunha. Beleza? Vamos aqui para os nossos provérbios e a gente inicia assim, ó. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Pessoal, vocês percebem que as mensagens elas são repetidas, ou seja, desde o primeiro capítulo ele está querendo passar para vocês a mesma mensagem, só que de forma diferente, assim como a parábola. É a mesma mensagem, mas de forma diferente. Às vezes, pessoal, a gente recebe essa mensagem não daqui, mas da vida, de várias maneiras diferentes, e a gente não consegue entender. Talvez hoje mesmo, esse mês mesmo, a vida está te mandando mensagens de formas diferentes, mas com a mesma finalidade. E você ainda não entendeu, você ainda não prestou atenção. Quando você começa a se atentar, a se ligar nesses detalhes, você começa a se direcionar para o caminho certo. Às vezes você está perdido, você está sem saber para onde ir. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Para nenhum dos dois lugares, você vai para dentro. Para dentro é onde você encontra a resposta. Para dentro é onde você começa a sua intimidade. E depois que você entra e depois que você conhece o caminho de dentro, o caminho de fora fica mais fácil. O caminho de fora fica bem óbvio. O caminho de fora fica claro. O caminho de fora fica iluminado. Às vezes a gente tá na vida e não consegue saber para onde é que vai. Tenho certeza que muitos de vocês aí já chegaram num momento e pensaram: para onde eu vou? Para onde eu vou? E aí uns vão para a direita, outros vão para a esquerda, outros ficam parados no mesmo local. Tem muitos desse aí que ficam parados no mesmo local, principalmente no sofá, em frente à televisão, assistindo. Mas o caminho é para dentro. E quando você descobre o caminho de dentro, o caminho de fora fica mais claro. E esse vai ser o título do vídeo de hoje. Quando você descobre o caminho de dentro, o de fora fica mais fácil, o de fora fica mais claro. E aqui ele fala sobre ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Teve um dia agora, esses dias, eu mandei um áudio num grupo, e esse grupo é relacionado aí à alimentação do pessoal da empresa. E aí eu estava ensinando esse povo a se alimentar, ensinando esse pessoal a comer. E eu falei bem assim no áudio, eu disse que a gente não enxerga o arroz como arroz, o feijão como feijão, o macarrão como o macarrão, a carne como a carne. A gente enxerga a carne como proteína, o arroz como carboidrato e por aí vai. E quando você começa a perceber as coisas dessa forma, o ato de comer ele fica mais fácil e fica mais assertivo. Aí você vai me perguntar: mas Michael, eu não posso mais sentir o paladar das coisas? Claro, você pode. E é dessa maneira que você vai treinar o seu paladar. Para quando você se deparar com uma comida que tem mais sabor, uma comida mais requintada, você vai sentir mais prazer. A gente costuma deturpar, a gente costuma enlouquecer o paladar, principalmente das crianças, ou seja, a gente vem perdendo esse ato de se alimentar bem de pequeno, e aí quando a gente chega na fase adulta, a gente tem um paladar infantil, ou seja, o seu paladar ele é obstinado por coisas que não fazem sentido mais para o seu corpo. E o que tem a ver isso com a história que você está contando? Porque tem os zombadores, e os zombadores eles começam a zombar de você, porque você está explicando, você está ensinando, você está mostrando. Foi a mesma coisa que eu fiz uma comparação do jiu-jitsu com a física. O jiu-jitsu é física pura. Você vai utilizar a gravidade contra o seu oponente. Depois que você entende isso, depois que essa essência ela entra na sua cabeça, cabum, estourou. Ou seja, o nome do jiu-jitsu é arte suave. Se é arte suave, você tem que usar menos força. Você vai ter que usar menos força possível. E se você usa menos força, você vai ter que ter a ajuda da gravidade. Pronto. Você vai soltar o seu peso lá, você vai sentar o seu peso e acabou. Depois que você entende isso, as coisas mudam. E aí, quando eu falei isso, lá dentro de um treino, existem os zombadores. E aí os zombadores começaram a zombar. Pessoal, todas as vezes que você colocar a sua cara
à disposição para poder ensinar alguém, vai ter sempre alguém que vai querer atrapalhar você, vai ter sempre os zombadores. E é interessante que os zombadores eles aparecem, primeiro eles zombam de você, aí depois eles ficam interessados em fazer aquilo que você faz, e depois eles querem fazer. Primeiro eles zombam, depois eles querem aprender, e depois eles se interessam em fazer. É sempre dessa maneira. Todos os zombadores se comportam dessa maneira. Então, acostume-se. Acostume-se a ser criticado. Tem gente que ama elogios, tem gente que é viciada em elogios. Elogio é uma dopamina. E essa dopamina aí é uma dopamina que você paga muito barato para isso. Então, quando você para de utilizar essa dopamina barata, quando você para de ter olhos para elogios, você fica mais focado naquilo. Então, pode vir críticas de qualquer lugar. Você vai continuar fazendo o que você tem de fazer. Se você tiver certeza que isso está dentro do seu propósito, ponto, acabou. Beleza? Vamos para o versículo 2. Assim ele diz, ó. Os bons serão recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Ou seja, aqui ele está falando a mesma coisa que ele vem falando há 13 capítulos. Ele está dizendo que o preguiçoso ele não tem ação. Pessoal, quem não tem ação não consegue colocar nada em prática. Quem não tem ação, quem só vive de ideias, vai morrer com as suas ideias. Quantas boas ideias tem aí no cemitério? Quantas pessoas tiveram ideias magníficas e morreram com ela? Pela falta de ação. Se você não tiver ação, as suas melhores ideias elas não vão tocar, elas não vão entrar, elas não vão engajar, porque elas ficaram no mundo das ideias. A melhor coisa que você faz com a ideia é matar a ideia. E como é que mata a ideia, mano? Executando, agindo. Se você pegar uma ideia, executar, e daí você vai entender se essa ideia funciona ou não funciona. A gente tem que entender que quando a gente tem uma ideia, a gente tem que solidificar ela, trazer aqui para o mundo real, daí a gente observa se existe um meio viável de executar e executa. Se executou, deu certo, repete. É simples assim. Por exemplo, a gente vai trabalhar agora com artigo de festa. A gente nunca trabalhou com artigo de festa. Ou seja, a gente tem uma ideia de trabalhar com artigo de festa, mas a gente nunca fez isso. O que que se tem que fazer? A gente tem que correr atrás de pessoas que entendem desse ramo de artigo de festa. A gente tem que correr atrás de preços em relação ao artigo de festa e a gente tem que ter um mínimo viável do produto, ou seja, a gente precisa de um material para poder iniciar e depois que inicia a gente vai ver o que deu certo e o que deu errado. O que deu errado deixa de lado, o que deu certo a gente começa a focar. É simples. A vida ela é feita de matemática. Você vai e vê, faz os cálculos. Isso aqui é cálculo, pessoal. Você vê o que deu errado e vê o que deu certo. Focou no que deu certo, acabou. Só que o problema é que as pessoas passam a vida toda fazendo uma única coisa. Pessoal, vocês passam a vida toda fazendo uma única coisa. Veio um cliente aqui na loja e aí a gente entrou na conversa e depois ele falou que estava há 10 anos na mesma empresa. Eu disse, pô, tá 10 anos fazendo a mesma coisa? 10 anos. Eu tô há 9 anos no bombeiro. 9 anos. Cara, passou já do ponto, estourou. O mundo é tão gigante para você ser uma pessoa só de um talento. Você só tem um talento. Você só tem uma habilidade. Como é que pode? Em 9 anos você só tem uma habilidade. Eu fico louco quando eu descubro que tem pessoas com 30 anos dentro de uma mesma profissão. Aqui eu tenho, o cara tem 30 anos. Ou seja, ele só sabe fazer aquilo. Ele só tem uma habilidade e acabou. Meu Deus, o mundo é tão grande. O mundo é tão vasto para você só ter uma habilidade. Você só sabe fazer uma coisa. O cara passou 10, 30 anos fazendo a mesma coisa. E quando eu tô há 9 anos fazendo isso. E aí quando eu caí na real, poxa, como é que pode? Eu tô há 9 anos fazendo a mesma coisa. Eu tô há 9 anos fazendo isso. É igual uma pessoa que mora a vida toda numa mesma casa. A pessoa que mora a vida toda no mesmo bairro. A pessoa existe uma pesquisa apontando que 85% das pessoas nunca saíram do seu próprio estado. Meu Deus, 85% das pessoas nunca saíram do seu próprio estado. Que é isso, cara? Um mundo gigante e você conhece só o seu estado. Tem tanta coisa para você
aprender tanta coisa, tantas pessoas para você se conectar, tantas ideias. Quando você visita novos lugares, você abre a sua mente, você começa a observar novas coisas, você começa a entender coisas que você não entendia através de lugares e pessoas. Você começa a mudar a sua forma de pensar. E aí hoje faz total sentido, porque quando a gente reencontra uma pessoa depois de muito tempo, a pessoa ainda continua com a mesma conversa, porque ela não mudou de companhia, ela não mudou de lugar, ela não fez nada e durante todo esse tempo é o mesmo papo. É a mesma história, cara, não muda. Faz sentido isso, faz sentido. Você está há 20 anos no mesmo lugar, não mudou nada. Se está há 20 anos no mesmo lugar e não mudou nada, significa que você está parado. É difícil entender isso. Você está parado. Você passou 30 anos parado. É interessante que, às vezes, quando a gente vai montar uma empresa, na verdade, se você tiver uma empresa, você faz isso, você bate uma foto aí da sua empresa, bate uma foto aí da fachada, e depois de um ano você compara. Se tiver na mesma forma, do mesmo jeito, tá errado. Você tá parado. A gente está em constante desenvolvimento. A gente está em constante evolução. Todos os dias você acorda diferente, mas a sua vida continua a mesma. Tem algo de errado nisso. Tem algo de errado. Tem algo de errado. Se você não mudar os lugares que você frequenta, se você não mudar as pessoas que você tem contato, se você não mudar as conversas, se você não mudar o seu esporte, se você não mudar, preste atenção, tem tanta coisa para ser mudado aí. Tem tanta coisa para ser mudada. Você fala, ei, Michael, mas se mudar o cônjuge, dá certo? Dá não. Isso aí você fez um compromisso. E aí esse compromisso você tem que levar até o final. Você tem que mudar a sua mentalidade. Mudando a mentalidade, aí você conquista muita coisa. Se você ainda está parado há 10, 20, 30 anos, hoje é o dia de mudar. Hoje é o dia de aprender coisa nova. Hoje é o dia de encontrar gente nova e de viver novos lugares. De ter novas ideias. Vou te dizer, eu tenho 32 anos. Tenho 32 anos. Nesses 30 anos eu já mudei de casa, sei lá, umas 4 vezes, 5 vezes. A gente muda de ambiente. A gente muda de lugar. Essa última agora foi o local que eu passei mais tempo, mas logo logo isso aí também vai estar mudando. Logo logo a gente vai estar mudando de local, a gente está vendo novos locais, a gente está em constante readaptação. Isso que é o bacana, bora para frente. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador leva à desgraça. Pessoal, isso aqui tudo me faz lembrar que teve uma história agora, recente, que o meu pai na empresa presenciou coisas erradas. Preste atenção, presenciou coisas erradas, atitude de funcionário errado, tá bom? O funcionário cometeu uma atitude errada e aí isso não estava relacionado à empresa, talvez relacionado à vida pessoal dele. Só que o que que acontece? Quando você compactua, quando você permite que isso aconteça, isso começa a corromper também você. Isso começa a atrapalhar também você. Se você presta atenção, se você tem várias frutas boas e você mistura uma fruta podre, ela vai corromper, ela vai apodrecer as outras frutas, isso é óbvio. Se você permite debaixo daquilo que está sobre o seu governo, se você permite debaixo de um teto que é sob sua responsabilidade, permite pessoas que por mais que não isso pode ser um ótimo funcionário, isso pode ser um trabalhador excelente, mas a partir do momento que na vida particular ele possui muitas falhas, na verdade só precisa de uma falha. E aí você vai começar a compactuar com isso começa a refletir também em você. Isso começa a ter reflexos no seu dia a dia. Então, a ideia é que não compactue, não permita que pessoas que não seguem princípios convivam, estejam ao mesmo teto que você, que trabalhem no mesmo local onde você tem autoridade. Isso atrapalha. E é uma função sua que é um gestor avisar, explicar e depois, caso necessário, punir. Punir. Entende?
Isso significa que você vai começar a trabalhar a sua autoridade. Você vai começar a ter autoridade dentro daquele ambiente que você é a pessoa que gere, é você a pessoa que administra. E aqui o próprio Salomão, que era rei, que era um administrador, que era um governador disso, ele exercia a questão da punição, ele exercia a questão do governo, ele gerenciava pessoas. Vocês lembram que quando eu iniciei aqui essa quando eu iniciei essa, esses provérbios, eu iniciei essa trajetória, a gente fala sobre autoridade, a gente falou sobre empresas, a gente falou sobre pessoas que gerenciam, pessoas que tomam de conta de outras pessoas. E como você toma de conta de outras pessoas, você também vai interferir nisso. Você vai interferir de uma forma positiva, isso é claro, isso é óbvio. Entende? Então, se isso tá num ambiente que você é a pessoa que tem a autoridade para poder resolver, resolva. Não deixe passar, não feche os olhos para isso, porque isso vai aumentar, isso vai se tornar uma bola de neve e vai interferir naquilo que está sob sua gestão. Ele diz assim, ó, a justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outros têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Pessoal, é justo que custe mais caro aquilo que seja mais difícil. Isso é óbvio. É justo que custe mais caro aquilo que é mais difícil. Ou seja, quando você vê uma, um grupo de pessoas que obtêm o mesmo comportamento, significa que ninguém ali pensou, que ninguém ultrapassou aquela barreira. Existe aqui uma barreira entre nós. Existe uma barreira que, se você romper, você consegue colher os frutos. Você consegue colher os frutos. Só que o que, que acontece? Não é fácil. É uma barreira que é difícil. Você empreender, você vai passar por dificuldades. O pau vai cantar sobre você. Vai, demais. E aí isso é o que diferencia das pessoas que sobressaem, das pessoas que rompem a barreira. Se você romper a barreira, se você de fato cumprir aquilo que está determinado para você, no seu propósito, no seu coração, você não vai conseguir desanimar. Você não vai baixar a cabeça. Você vai suportar a pancadaria. E você suportando a pancadaria, você vai romper essa barreira. E, Michael, o que significa romper essa barreira? É o que fala aqui. A riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Mais você terá. Só que o que, que acontece? Aqui ele fala em relação a ganhar. Teve um dia no mercantil, foi o mesmo dia do Júnior, para quem assistiu aí os vídeos anteriores, eu falei sobre o Júnior, e no mesmo dia eu vinha saindo, esse dia foi diferente. Eu vinha saindo com o carrinho do mercantil e um cara que eu não conhecia, nunca vi na minha vida, ele olhou para mim e disse assim, ó, você vai ganhar uma Hilux. Aí eu olhei para ele e disse assim, ó, não quero, obrigado. Aí ele pegou e disse assim, ó, você vai ganhar na Mega Sena. Aí eu disse assim, ó, eu também não quero ganhar na Mega Sena, também nem aposto, obrigado. Aí ele disse assim, mais alto, com raiva, você vai ganhar uma Hilux. Aí eu disse, eu não quero ganhar uma Hilux. E aí a minha mãe tava do lado, e ela disse assim, olha como é que pode? O rapaz dizendo que você vai ganhar uma Hilux e você não quer. Esse cara, eu não quero ganhar uma Hilux. Eu quero construir meu patrimônio e comprar a Hilux. Aí isso aí eu quero. Agora ganhar, as pessoas estão acostumadas a sempre ganhar, sempre ganhar, sempre ganhar. Só que vocês entendem, quem ganha coisa é criança, quem ganha coisa é menino. Adulto ele constrói. Adulto ele corre atrás de fazer isso. Ele vai pegar as ferramentas necessárias e aprender a fazer. Quando você aprende, você não depende. Presta atenção, pessoal. Quem aprende não depende. Se você for um ganhador de coisa, você vai ficar dependendo de pessoas para poder ganhar coisas. Se você
é um cara que realiza coisas, se você é um cara que resolve problemas, você vai começar a construir suas próprias coisas. E aí as pessoas não entendem. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer achar coisa no chão, mas ninguém quer construir, porque construir dá trabalho, construir exige tempo, construir exige dedicação, construir exige responsabilidade, construir exige andar em princípios, construir significa andar sobre o propósito. Tudo isso aí exige para a construção. E as pessoas só querem ganhar, as pessoas querem algo fácil. E presta atenção, pessoal. Todas as vezes que você se meter em algo que é fácil, você vai lembrar disso aqui, ó. Tudo que vem fácil, vai fácil, vai muito fácil. Então, seja um construtor, seja um realizador, seja um resolvedor. Todas as vezes que você se comporta dessa maneira, você vai ter a habilidade necessária para construir. Você não vai mais depender de ganhar nada. Você só vai construir. E aí também você vai ser quando você constrói, quando você cria essas habilidades, você também vai ser um entregador, você vai ser um abençoador. Você vai poder abençoar pessoas com a sua riqueza. Você vai poder atingir pessoas com a sua riqueza. Tem gente que tem um preconceito enorme com a riqueza. Muito. Se a riqueza não fosse boa, ela não estaria escrita aqui, ó, nesse livro que a gente está lendo. Tranquilo? Fecha os olhos aí para a gente fazer aqui a nossa oração final. Respira, enche todo o pulmão. Solta o ar. Respira. Solta o ar. Respira. Solta o ar. Pai, a ti eu rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, que duram para sempre e se renovam todos os dias. Eu te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje. Eu te agradeço por ser um resolvedor, ser um criador. Eu te agradeço, Pai, também por investir em mim, investir naquilo que eu faço com todo o coração, investir naquilo que está dentro do meu coração e naquilo que foi colocado dentro do meu coração por Ti, Pai. Eu te agradeço por poder abençoar pessoas. Eu te agradeço por poder abençoar pessoas todos os dias e que à medida que a minha prosperidade vai aumentando, o meu campo de bênção também vai aumentando para cada pessoa que esteja ao meu redor, para cada pessoa que esteja no meu caminho, que eu possa ser um instrumento onde através de ti, através da tua sabedoria, através do teu acesso, através do Espírito Santo, eu possa abençoar milhares e milhares de pessoas. Eu te agradeço, Pai, infinitamente, por não ser uma criança que ganha coisas. Eu te agradeço por ser um adulto que resolve, um adulto que cria, um adulto gera, que gere também, e gere energia, sabe gerar. Eu te agradeço, Pai, por o que realizaste. Amém. É isso aí, galera. Vamos botar pressão. Amanhã a gente vai estar no ambiente novo aí, não sei o que vai acontecer, mas a gente vai dar um jeito aqui de estar junto e levar o nosso papo, tranquilo? Pega esse vídeo aí e envia para quem quer deixar de ser um ganhador e quer se tornar um construidor. Tem pessoas que precisam construir, pessoas que têm habilidade para construir, elas só precisam de alguém para poder empurrar. Então esse vídeo aqui, quando você enviar, ele vai ser um empurrão nessa pessoa aí, vai ser um gerador de energia para que essa pessoa consiga produzir tudo aquilo que ela é capaz de produzir. Até um tempo eu pensei que eu não era capaz de produzir tudo aquilo que eu produzo hoje. Na verdade, eu não sabia que eu conseguia produzir tanto assim, mas você só consegue descobrir depois que você começa a fazer. Até então, se você não fizer, você não vai descobrir. Se você colocar a sua energia a favor de produzir algo, você não tem noção da quantidade de coisa que você consegue produzir. Você é um produtor. Põe isso na sua cabeça. Mas para você ser um produtor, você precisa de ação. Você precisa de gastar essa energia aí. Você precisa ter foco. Você precisa ter foco. Então manda esse vídeo aí, ó, para dar um empurrão nessa pessoa aí que precisa produzir alguma coisa, que precisa gerar energia. Ela não sabe, e eu também não sabia o potencial que eu tinha. E isso é só a sombra do que há de vir. Eu tenho um potencial muito maior, porque o meu potencial vem do alto, vem de uma energia que não tem fim. Tranquilo? Tamo junto, valeu.